Olá, meu amado, você que está aqui comigo na nossa Escola do Crescimento Online. Estamos aqui estudando o livro de Romanos e vamos hoje na aula 25 estudar Romanos 8. Que o Senhor nos acompanhe aqui, lembrando que essa aula foi feita pelo nosso amado pastor Ari Veloso da Igreja Batista do Morumbi. Amém? Vamos lá? Então, glória a Deus. Estamos aqui então com a aula de número 25, onde você pode acompanhar aqui. Deixa eu dar uma esticadinha aqui na nossa aula e vamos então à nossa aula, que o Senhor possa revelar aos nossos corações. Essa aula você vai ouvir muito sobre a explicação sobre o que é carne, né? Então eu quero ler dos versículos 5 até o versículo 9, que é o que vamos estudar hoje, ok? Já estudamos até o versículo 4. Versículo 5 diz assim então: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok? Vou ler o versículo 9 novamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Vamos ter muitos textos, vamos ficar atento nesta aula então. Então, a vida espiritual, nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 11. Estudamos do 1 ao 4, vamos do 5 ao 8 agora, que é o que lemos. Então, porque o demônio não conseguiu a vitória final dele lá no Éden e nem na cruz, quando ele imaginou que Jesus estaria morto e ele seria o grande vencedor, então ele fica o quê? Rugindo como um leão ao nosso derredor para tentar nos tragar, né? Então, do mundo, agindo sutil e maneirosamente através do quê? Do mundo. Presente século mal, o grande sistema do mal ao redor de nós, tentando nos conformar e aceitar os padrões, a ética do mundo, a moral do mundo e alguns alvos, né? A vontade da nossa carne ele tem de levar para o lado dele. Então vamos lá, aqui começa a ficar bem importante, significados da carne. Então, carne tem um significado bíblico do quê? Parte física do corpo humano, ou seja, carne como geralmente entendemos. Olha como Jesus descreveu a sua própria carne em Lucas 24:39, quando ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Aqui estavam duvidando se era ele mesmo após a ressurreição, e ele mandou então que apalpássemos. Então, nesse texto, carne se revela como a nossa carne mesmo, né? Onde você belisca e dói. Como raça humana, está lá em Mateus 24:22. Também carne também é relacionado, quando é falado carne, é relacionado como que a raça humana. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhuma raça humana se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então precisamos avaliar o contexto do que está sendo escrito para entendermos o que é carne. Ok? Sede do pecado, princípio dinâmico pecaminoso, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, independência de Deus. Olha aqui, ó, porque a carne cobiça contra o espírito. Então, que quando é falado de carne, também esse desejo que temos em pecar, isso também é chamado de carne, ó, porque a cobiça, ou seja, o desejo de pecar, ele luta contra o espírito, e o espírito contra esse desejo de pecar, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, já vimos aqui três
3 tipos de carne que é citado na Bíblia e nós precisamos ficar atento quando nós lermos a palavra de Deus. Nomes dados à carne. Então, a nossa natureza de Adão está lá expresso em Romanos capítulo 5, dos versículos 12 ao 21. Também, quando fala de carne, fala da nossa natureza que recebemos de Adão, viemos de Adão. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, trata o quê? Como a nossa carne, como o velho homem, né? Antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, trata então a carne como a lei do pecado e da morte, ou seja, quando praticamos o pecado, nós morremos. Romanos 8, 2 está na mão aqui, diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, a lei do pecado e da morte é o que é o desejo da nossa carne em cumprir a lei e não conseguir. Em Romanos 8, 7, agora ele traz aqui como uma inclinação da carne, né? Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, a inclinação da carne também está expresso na palavra de Deus, como a vontade da carne em pecar. É chamado também de carne, como nós vemos aqui em Romanos 8, 7, ok? Então, como a carne se manifesta em nosso dia a dia. Então vamos agora aqui nos princípios, né? Nos princípios para a gente utilizar no nosso dia a dia. Vamos para o modo prático, é isso. As obras da carne, está lá relatado em Gálatas capítulo 5, de 17 a 21, e eu vou ler com vocês. Gálatas capítulo 5, onde fala das obras do Espírito e do fruto do Espírito e também das obras da carne. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, o desejo, né? Aqui carne, o desejo de pecarmos. E o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas e elas são o quê? O adultério, obra da carne. Vontade da carne, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, em Gálatas, ele mostra exatamente o que é obra da carne. Então aqui tem pecados que têm uma consequência grande e pecados que têm consequências um pouco menores, mas são todos pecados, né? Como, por exemplo, quando a gente fala aqui de inimizade, né? Inimizade, uma pessoa, então, quando ela fica inimiga de alguém, quando ela não busca a amizade, o conserto entre duas pessoas, significa que isso é obra da carne. Isso é errado. Isso leva para o inferno, né? E ele compara isso, essa coisinha, essa inimizade, não gosto daquela pessoa, com um homicídio, com matar uma pessoa. O erro é o mesmo, o pecado, o peso do pecado no mundo espiritual é o mesmo, leva à morte. Nós vamos falar disso hoje. Em Efésios 4:31 também dá uma passada nisso, vamos lá. Efésios 4:31 diz o seguinte, Efésios 4:31 diz assim, antes toda amargura e ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Ou seja, isso também é uma obra da carne, desejo da carne, ok? Colossenses capítulo 3, e eu vou lá também, Colossenses capítulo 3, dos versículos 5 ao 9, diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também
em outros tempos andastes, quando viviam nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos, ok? Coisas semelhantes a estas que lemos aqui, o ciúme, né? O ciúme é exatamente o que? Um espírito de medo e de vingança, a expectativa de ser deslocado por um rival, ou seja, o ciúme é um medo, um receio. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não pode ter medo de nada, porque você é filho, amado, né, por Deus e pelas pessoas que estão à sua volta, precisam te amar do jeito que você é. Orgulho, espírito de querer se exaltar e glória de si mesmo, mostrar, se exibir o que você faz, né? Ansiedade, a tentativa para excessiva solitude ante as dificuldades e perigo. Eu fico ansioso quando eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero o quê? Suprir a expectativa que os outros têm de mim. Isso leva a uma ansiedade, ok? Irritabilidade, tendência a se manifestar impaciente depois de pequena provocação. Alguém faz uma pequena provocação e você já fica irritado com aquela pessoa. Mau humor, disposição caprichosa e submissa às fraquezas do temperamento, ou seja, você não tem os teus temperamentos sob um domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. Então, se eu estou mal-humorado hoje, eu preciso aprender a viver o dia do mau humor, tendo domínio próprio e sabendo responder neste dia, porque o que eu plantar no dia do meu mau humor, eu posso depois colher no dia que eu estou de bom humor. Eu firo uma pessoa porque eu estou de mau humor hoje, amanhã eu estou de bom humor, mas eu vou colher o mau humor que eu plantei ontem. Então, eu preciso, isso é obra da carne. Agora, se eu entendo que eu preciso combater isso, então eu monto um plano estratégico para quando eu levantar de mau humor, eu vou utilizar aquele plano. E que plano é esse? É o que Deus vai te dar, né? O que você pode fazer e evitar. Avisar as pessoas, eu não estou de bom humor hoje, não estou legal hoje não estou bom para conversar. Não pode deixar para amanhã? Isso é excepcional. Número B. Atividades meramente humanas, naturais e religiosas. Isso também é obra da carne. Números capítulo 20, dos versículos 2 ou 3, narra uma história fantástica que você pode ler na sua casa e você chegar à sua própria conclusão. Agora, Filipenses 3:3, eu vou ler com você aqui porque é um versículo curto, a gente consegue ler aqui de maneira fácil. Filipenses 3:3 diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, a circuncisão, que é a marca do judeu, que ele é o povo escolhido de Deus, a nossa marca, qual é? É servir ao Espírito de Deus que habita em nós. Então eu não confio numa marca feita em mim mesmo, mas eu confio em Jesus que ressurgiu em mim. Ok? Então, eu não posso fazer as coisas porque o pastor pediu, porque o meu líder pediu. Não, eu vou fazer porque Cristo habita em mim e ele faria. Ok? Ele obedeceria, não porque eu estou numa religião, eu estou numa igreja, ok? Eu estou num trabalho. Não, tudo quanto eu fizer, eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. Eu vou fazer sempre o meu melhor, ok? Gálatas capítulo 3, versículo 3, também vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 3, diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, nós temos que começar e terminar sendo guiado pelo Espírito. Qualquer coisa que você faça na igreja ou fora dela, numa total independência de Deus, como por exemplo cantar no coral, vai levar você a agir conforme a carne. Agora, se você entendeu que foi Deus que te chamou e você vai fazer na dependência dele, as coisas vão mudar, tá bom? Item C, toda forma de egocentrismo também é uma manifestação e pode ser uma manifestação da carne. Autopromoção, eu mereço, eu fiz, eu servi, isso é coisa do nosso ego. Autojustificação,
O que é autojustificação? Você, ao invés de assumir a tua culpa, você tenta se justificar através da culpa de outro. Não, porque a culpa do outro, você tenta transferir, você se justificar, sendo que deveríamos ser justificados pela fé em Cristo Jesus, assumindo os nossos erros, ok? Autocomiseração, eu sou um miserável mesmo. Isso é uma fraqueza da carne. Você não é um miserável mesmo, você é filho de Deus. Automortificação, ou seja, você mesmo se mata, você fica em casa. Não, eu estou depressivo, eu vou ficar em casa. Coisa da carne. Você não está depressivo, coisa nenhuma. Você nasceu em Cristo Jesus, o Espírito que habita em vós é espírito de vida, é de poder, é de ousadia. Ok? Autossuficiência, que aí eu ao contrário disso, eu posso todas as coisas por mim mesmo. Olha como eu sou bom, olha a palavra que eu dei naquele culto, olha o que eu fiz lá na minha empresa. Não, não é você que fez. Olha o que Cristo, olha o que Deus fez através de mim, ok? Então, qual é a solução para esses desejos da carne que nasce nos nossos corações? Crer e aceitar a avaliação que Deus faz da carne. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui Jeremias 17, 5 e 6. Essa aula eu falei que ia ter bastante Bíblia. Jeremias 17, 5 e 6. Ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aperta o seu coração e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalada. O que é o homem que confia no homem? É o homem que confia nele mesmo. Eu confio em mim mesmo, eu sou bom. É o que o texto está querendo dizer. Então, nós precisamos o quê? Avaliar o que Deus está falando da carne. Não confie em você mesmo, confie no Senhor que vai fazer através de você. É dessa forma que nós vamos vencer a nossa carne. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Para nós vivermos bem, temos que dar toda a glória ao Senhor. Vamos estar dessa forma, dando toda a glória ao Senhor, nos isentando da responsabilidade dos atos e das palavras que nós fazemos. Por quê? Estamos agindo segundo o Espírito. Se agimos segundo o Espírito, vai acontecer o que a Bíblia diz, porque é o Espírito de vida. Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se eu quero agradar a Deus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu estou na carne, eu não estou agindo pela fé. Mas se eu estou agindo pela fé, então o que acontece? Eu não ando pela carne e eu agrado a Deus. Então, o quê? Qual a solução para esse problema? Crer e aceitar a avaliação que Deus fez da nossa carne física, que Deus fez dos nossos sentimentos, que nasce de dentro de nós, oriundos dessa carne, desse desejo pecaminoso. Eu aceito que eu realmente, por mim mesmo, não consigo fazer. Mas quando estou morto com Cristo, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu preciso que a solução, andar no Espírito. Gálatas 5,16 nos fala a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos fala sobre isso. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades, a concupiscência da carne. Se eu ando no espírito, eu vou estar sempre conectado com Deus. E quando a carne quiser me agitar no trânsito para xingar o vizinho do lado, eu falo, não, mas Cristo não faria isso. Ok? Revestir-se de Cristo, Romanos 13,14. Eu preciso me revestir de Cristo em todo o tempo. Romanos 13,14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quando o desejo surgir, você fala, eu já morri em Cristo Jesus, ok? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8, que nós já lemos aqui, né? Romanos, deixa eu vir aqui no 8, que está escondidinho aqui, atrás dessa propaganda. Romanos 8,
versículo 8 é o que lemos aqui. Então vamos entender um pouco mais do que Paulo está dizendo. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, porque vai alimentando a carne e ela vai ficando cada vez mais com fome. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. Então, quanto mais você alimenta o Espírito, você lê a palavra, você assiste essas aulas, mais você quer alimentar o Espírito. O Espírito vai ficando forte. É importante que todos nós saibamos que nascemos com a natureza carnal, por causa do pecado dos nossos pais. Nascemos deles, conforme Gênesis 3. E no Salmo 51, 5, o salmista testifica essa verdade, dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por que isso? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Depois da nossa conversão, que eu aceitei Jesus Cristo e recebi o poder de me tornar filho de Deus, Cristo me perdoou todos os meus pecados. De fato, ele não se lembra mais dos nossos pecados, como Deus não se lembrava mais dos pecados dos israelitas, como está escrito lá em Isaías 43, 25. Porém, a natureza carnal ainda permanece conosco até o fim de nossas vidas. Estamos aqui na terra, passando nesta terra com a natureza carnal, porque o nosso espírito vai voltar para Deus. Como convertidos, podemos viver ainda segundo a carne, ou viver segundo o Espírito Santo. A escolha é nossa. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então veja que Paulo, nesse versículo, ele nos apresenta duas opções: viver segundo os nossos desejos ou viver segundo o Espírito que habita em nós. Note que o que faz a diferença é para onde está voltada a nossa mente. Isso é, em que pensamos o dia todo, o que é realmente importante para nós, como encaramos a vida. Estamos vendo a vida no ponto de vista simplesmente material ou do ponto de vista espiritual? Uma pergunta a você que está aqui assistindo a aula. Na prática, o que significa ter uma vida, uma mente voltada para o que a carne deseja? O que as pessoas desejam na vida? Elas querem dinheiro porque proporciona conforto, prazer e poder. Compra até amigos. Sim, as pessoas querem gozar a vida, mas elas parecem que a vida é apenas isso. Para elas, quando buscam isso, parece que é só isso. Então querem mais dinheiro para ter mais poder, para ter mais prazer. Querem dinheiro, prazer e significado ou propósito. Daí manipulam pessoas e circunstâncias para conseguir fama e reconhecimento. Por quê? Elas ganharam dinheiro, querem amigos, para os amigos dizerem que ele é o máximo. Um dos exemplos. O escritor Ray Stedman, de quem muito aprendi, segundo o Ari Veloso, diz: há uma paixão no coração humano por ser conhecido e badalado. Era isso que Paulo queria dizer com a mente voltada para o que a carne deseja. Seria errado desejar essas coisas? Ele escreve aqui para nós, aqui onde eu estou grifando de vermelho. Não há nada de errado em ir atrás dessas coisas, a não ser que seja isto e somente isso o que a pessoa está procurando. Se o alvo na vida é somente isso, alguma coisa está terrivelmente errada. É por isso que a Bíblia nos mostra que há uma segunda opção para se viver. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. Né? E muitos diriam: eu não posso então procurar dinheiro, prazer ou poder? Agora eu tenho que ser um santinho? É isso que Paulo está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo é que no meio da vida do dia a dia, ganhando dinheiro, tendo prazer e até chegando ao poder, devemos ter em vista o reino de Deus e a sua glória. Se ganhamos, não é para nós, é para o reino. E quem é o reino? Minha família, meus amigos, os que estão à minha volta podem pertencer ao reino de Deus quando eu sou guiado pelo Espírito. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder, se eu tenho fama, eu posso levar isso para o mundo espiritual. E aí, então, os que estão à minha volta vão receber desta luz espiritual. E aí ganha propósito o que eu tenho e o que eu faço. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer
outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Versículos 6 e 7 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazer, a carne não consegue. Aqui Paulo descreve o resultado que podemos esperar da escolha que fizermos lá no versículo 5, ser guiados pela carne ou pelo Espírito, ok? Paulo não está falando aqui da morte física, mas a morte existencial. Parece que você perde o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nesse trabalho? Se você está vivendo pelo Espírito, você está nesse trabalho porque Deus tem um propósito aí. Estabelecer o reino de Deus aí. Então ele vai te abençoar aí para você ser luz aí. A mesma coisa numa igreja, aonde você estiver. Segundo o autor que descrevemos acima, diz que a morte consiste de 4 coisas básicas. Primeiro, o medo. O medo se manifesta de várias formas: preocupação, ansiedade, pânico. A culpa aparece na nossa vida como uma vergonha, ódio de nós mesmos, perfeccionismo. A pessoa que, se eu não fizer tudo certinho, eu não vou fazer. Ou seja, está se escondendo atrás de um perfeccionismo para não ser culpada depois por não ter feito a coisa perfeita. Ok? Hostilidade aparece como vingança, ódio, ressentimento, crueldade. As pessoas que estão mortas em si mesmos, elas estão mortas e elas revelam isso através do medo, da culpa, da hostilidade e de um vazio, uma solidão, uma depressão, um desespero, desencanto com a vida, falta de propósito. Deus tem um propósito na tua vida, um propósito maravilhoso, mas precisamos viver segundo o Espírito, deixar que vivamos no reino de Deus, para que Ele possa então fazer maravilhas através da sua vida. Esses são os sintomas da morte que Paulo se refere no versículo 6. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então nós temos a morte quando eu vivo segundo a carne. Eu vejo defeito nos irmãos, eu vejo defeito no meu patrão, eu vejo defeito no meu país. E se você virar o teu olhar, assumir a tua posição, o teu erro, olha o que acontece. Se morte é medo, então vida é confiança, é esperança, eu posso todas as coisas. Se morte é culpa, então a vida é uma sensação de aceitação, de segurança e de confiança. Se morte é hostilidade, então vida é amor, é amizade, é bondade. Se morte é vazio, a vida é plenitude, é vitalidade, é sensação de bem-estar e propósito. Eu posso sim, eu tenho um propósito. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. No versículo 7, Paulo explica a razão de tudo. Leia novamente e você entenderá. E aqui no versículo 8, o que ele quer é nos fazer refletir. Vamos lá no versículo 7, ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, na Bíblia Viva, para ficar um pouquinho mais claro para a gente, esses 2 versículos significam o seguinte: aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior à carne, vivem tão somente para agradarem a si próprios. Ficam quietinhos na igreja, ali não fazem mais nada, porque querem se agradar, querem estar mortos em si mesmos. Porém, quem seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Não estou preocupado com o que o homem está falando, eu estou aqui fazendo para agradar a Deus. Eu vou agradar o meu pastor, porque eu entendo eu agradando o meu pastor, eu estou agradando a Deus. Eu vou fazer para o meu irmão da direita, da esquerda, da frente e de trás, porque Deus habita nele e através disso, então, Deus vai ser glorificado. Muda o olhar, sai da zona do conforto. Porque você tem uma vida, você volta a viver para agradar a Deus, quando você não vive segundo os teus próprios desejos. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Isso porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus. Aqueles que ainda estão sob controle de suas próprias naturezas pecaminosas, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Que Deus possa então nos levar, a cada um de nós, a considerar seriamente esse estudo, pois nada na carne pode agradar a Deus. Parabéns por você que chegou até aqui, o final dessa aula, uma aula comprida, mas aonde nós pudemos
exemplificar o que é carne e eu tenho certeza que vamos ter uma vida muito melhor do que a que tínhamos até hoje. Um grande abraço a você, parabéns aí por ficar 30 minutos nessa aula e vai valer a pena. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.